Olá, alunos do nono ano. Vamos terminar a nossa parte de coesão textual referencial com esse vídeo. Esse já é o terceiro que eu abordo esse assunto. Eu quero lembrar algumas coisas com vocês e também ver o último exercício. Quando eu for fazendo uns comentários, uma correção dos itens do último exercício, aí a gente encerra. Se eu for lembrando aqui de alguma OBS que seja necessária, a gente anota aí para vocês, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês acompanharem o slide que eu fiz. Vamos lá. Coesão textual. A coesão textual é um fenômeno operado por meio de mecanismos que criam vínculos e ligações entre palavras, partes e ideias de um texto. Ora, lembrem quando uma pessoa vai fazer a prova do Enem, ela vai fazer a redação. Essa redação precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Esses três parágrafos aí são parte do texto. Essas partes precisam estar ligadas, vinculadas entre si, até também para que a ideia também esteja ligada. A ideia de um parágrafo esteja ligada à ideia do outro parágrafo. Haja uma continuação do pensamento do autor, que começa ali na introdução, vem no desenvolvimento com os argumentos dele e chega na conclusão. Essas partes não podem vir soltas, cada uma falando de algo diferente, porque o texto vai perder sentido, a coerência do texto vai ficar prejudicada. Por isso que a coesão é importante, que através de alguns mecanismos, a gente até agora viu mecanismos de coesão referencial, substituição de termos ou repetição, aquela questão da anáfora, catáfora, certo? Alguns mecanismos que vão criar ligações entre as palavras que estão ali no texto. Às vezes, uma palavra que está lá na conclusão, ela está ligada a outra que foi citada no desenvolvimento. Pronto. Esse fenômeno aí é o que a gente conhece como coesão textual. Eu falei também que a coesão textual ela tem a parte referencial e a sequencial, certo? Só lembrando, hoje a gente ainda vai tratar da referencial. Coesão referencial, quando eu falo de coesão referencial, vejam, eu passei esse esqueminha para vocês e através dele eu vou relembrar o que a gente já viu. Então aqui, ó, referência pode ser feita de uma maneira situacional, esofórica, é quando o referente está fora do texto, ou a referência pode ser de uma maneira textual, quando o referente está dentro do texto. Aí você tem uma coesão referencial endofórica. Eu já falei bastante sobre isso no primeiro e no segundo vídeo, principalmente no primeiro, que é que dá a introdução, os conceitos de cada um desse tipo de referência aí. Eu até lembrei que na coesão referencial esofórica, a classificação termina aqui, ó. Pode ver que não tem mais nada embaixo dela. Porém, na coesão referencial endofórica, aí pode ser a questão de ser uma anáfora ou uma catáfora, de uma maneira anafórica ou catafórica. Quando o referente está no texto, porém ele já foi citado, eu já citei algo, então é uma coesão referencial anafórica. Quando uma palavra se refere a algo que eu ainda não citei, eu ainda vou dizer lá na frente, então é uma catáfora. Ao que procede
e ao que se segue, certo? Mecanismos de coesão referencial. Isso a gente viu no segundo vídeo. Eu posso fazer a minha manutenção no texto através de substituição de palavras. Às vezes eu posso substituir uma frase toda por apenas uma única palavra. Eu posso usar uma elipse, que é a omissão de um termo que já foi citado anteriormente. A gente tem exemplos disso no segundo vídeo. Contiguidade, que tem aquela ideia de palavras que fazem parte de um mesmo campo semântico. Lembram que eu falei disso no segundo vídeo, quando eu digo assim, palavras que fazem parte do ambiente jurídico, da área do direito. Tem petição inicial, sentença, audiências, leis, decreto, artigos, pronto. Essas palavras que fazem parte do mundo jurídico são palavras que fazem parte de um mesmo campo semântico. Então, eu posso fazer esse jogo de palavras aí usando a contiguidade e a coesão lexical, lembrando que léxico é o conjunto de palavras de um idioma, não é? Então, por exemplo, eu posso falar a palavra carro, eu posso falar a palavra automóvel, eu posso falar a palavra veículo. É um tipo de substituição também, certo? Vamos observar o nosso exercício. Aqui, coesão referencial, a gente terminou. Aí eu passei esse exercício aqui, ó. Um texto bastante conhecido de Rubem Alves, Urubus e Sabiás. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo que os bichos falavam. Parará, parará. Eu não vou ler esse texto, não é? Vocês já fizeram isso em casa. Eu e vocês já conhecemos esse texto. Vou direto nas perguntas. Fiz um joguinho aqui de V ou F. Então, eu coloco no primeiro. Tudo, detalhe, né? O texto ele está todo marcado. Tem tudo aqui, número 1. Terra distante, é o número 2. Tudo aqui, ó. Aqui é 5. Urubus, 6. Então, vamos ver. Essas marcações, elas são extremamente importantes para eu me guiar e definir minha resposta aqui. Então, o pronome tudo se refere a tudo que será contado ao longo do texto. Ponto. O pronome tudo se refere a tudo que será contado ao longo do texto. É o número 1 que ele está se referindo aqui. Ó. Tudo aconteceu numa terra distante. Até aqui, a alternativa é verdadeira. Porque esse tudo se refere a tudo que será contado ao longo do texto. Ponto. Mas ele continua. Por esse motivo, é um termo anafórico, falso. Esse tudo se refere a algo que eu ainda vou citar, eu ainda vou contar a história. Então, o referente dele ainda será citado. Isso é uma catáfora. É um termo catafórico, ele não é um termo anafórico. Você lê com atenção. A alternativa completa aí é muito importante, viu? Porque até esse primeiro ponto aqui está tudo certinho. Ele diz que o pronome tudo se refere a tudo que será contado ao longo do texto. Certo. Por esse motivo, é anafórico? Não, ele é catafórico. Então, número 1 foi falso. Número 2, tudo. Número 1, esse que a gente acabou de usar no primeiro quesito. E tudo, número 5, tem o mesmo referente. O número 1, eu já sei que se refere ao texto todo. Quando ele diz tudo aconteceu numa terra distante, quem lê o texto percebe que é tudo mesmo. A invasão dos pássaros, o inquérito que eles instauraram lá, a expulsão dos passarinhos, etc. Mas esse tudo, número 5,
que está aqui, ele tem o mesmo referente do tudo, número 1? Não, ele não tem. Quando eu ler aqui, ó, vou ler até o número 5 lá. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de ser grandes cantores. E, para isto, fundaram escolas e importantes professores, gargarejaram dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era de se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamavam de Vossa Excelência. Ponto. Tudo ia muito bem. Esse tudo se refere a quê? A essa primeira parte que foi lida. Tudo ia muito bem. O que é que ia muito bem? As escolas estavam sendo fundadas, não é? Os professores, os urubus gargarejando dó, ré, mi, fá, os diplomas estavam sendo impressos. Então, assim, enquanto esse número 1, tudo, se refere ao texto todo, a toda a história que será contada, esse tudo, número 5, se refere a esse início de texto. Então, eles dois não têm o mesmo referente. O número 1 se refere ao texto todo e o tudo, número 5, se refere apenas a esse início aqui, a situação inicial do texto. Então, é falso. Número 2 é falso. 3. Em terra distante, temos um exemplo de coesão referencial esofórica, pois o referente não é exposto no texto. Verdadeiro. Certo? A gente sabe, pelo texto aqui, quando foi lido, que se passa numa floresta e tal, mas a gente não sabe que floresta é essa, que terra distante é essa. Essa expressão terra distante se refere a um lugar e ao longo do texto ele não diz que lugar é esse. Não dá para dizer, foi uma floresta. Assim fica esse referente é muito vago. Que floresta? Certo? Então, como ele não define, terra distante é um lugar aí misterioso que ele não falou no texto. Então, terra distante se refere a um lugar que não é citado. Então, é um termo. Isso estabelece uma coesão referencial esofórica. Quarto, o pronome eles, lá número 3, é um pronome anafórico. Vamos lá. Tem aqui, ó. Os urubus, final da primeira linha. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles quem? Os urubus. O referente desse pronome já foi citado? Já. Então, é anafórico sim. Número 4, verdadeiro. Número 5, isto se refere a algo que ainda será citado ao longo do texto. Portanto, trata-se de uma catáfora. Vejam só. Se for verdade, se esse isto, se ele se referir a algo que ainda será citado ao longo do texto, vai ser uma catáfora sim. Mas deixa eu ver se essa primeira parte está correta. Se ele se refere realmente a algo que ainda será citado.
Qual é o número do... Isto, número 4. Cadê? Aqui, ó. Os urubus decidiram que seriam grandes cantores e tal. E para isto, fundaram escolas. Para isto, o quê? Eles se tornarem grandes cantores. Ou seja, o referente desse pronome isto já foi citado. A palavra isto se refere ao fato deles decidirem ser grandes cantores. E já foi citado aqui. Ou seja, isto não se refere a algo que ainda vai ser citado. Se refere a uma informação já colocada no texto, que já foi passada no texto. Então, 4, falso também. Aliás, número 5, né? Número 5 é falso, porque ele se refere a algo que já foi citado. O fato dos urubus quererem ser grandes cantores. Número 6, o substantivo urubus, número 6, se refere a aves que ainda não foram citadas no texto. Urubus, número 6. Aqui, ó. Tudo ia muito bem, até a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. Que urubus? Os urubus que estavam ali fazendo as escolas, cantando, recebendo diplomas. Então, esses urubus aqui, em número 6, já foi citado. O referente desses urubus aqui já foi citado. Então, substantivo aqui ele diz, se refere a aves que ainda não foram citadas. Falso. Já foi citado sim os urubus. Bandos em 7. Vamos lá. Eita, deixa eu ler a pergunta, né? Bandos é uma palavra cujo referente ainda será citado ao longo do texto. Cadê? Aqui, olha. A floresta foi invadida. Estou aqui. A floresta foi invadida por bandos. Veja, quando eu estou lendo o texto, tudo ia muito bem. Aqui, ó, no número 5. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos. Quando eu bato nessa palavra bandos, essa palavra se refere a algo que já foi citado ou que ainda vai ser citado. Se refere a algo que ainda vai ser citado. Ele diz aqui, ó, bandos de pintacilgos tagarelas que brincavam com os canários. Então, a palavra bandos se refere a algo que ainda será citado ao longo do texto. 7. Bandos é uma palavra cujo referente ainda será citado ao longo do texto. Verdadeiro. 8. Os substantivos bico, diploma e titulação foram usados como um mecanismo de coesão conhecido como contiguidade. Verdadeiro. Vamos ver. Primeiro, a palavra bico. Se eu estou falando de aves, cantar, se eu estou falando de aves e eu toco na palavra bico, asas, se tivesse asas, voar, cantar, então assim, ó, faz parte de um campo semântico. Se eu estou falando de urubus e eu digo que eles entortaram o bico, o urubu não vai entortar a boca, vai entortar o bico, certo? Então, faz parte. Diploma. Por que diploma? Se eu estou falando de
escolas, concursos, diploma, tem tudo a ver. Titulação, urubus professores, diplomados, titulação, são palavras que fazem parte de um mesmo campo semântico. A observação que eu coloco aqui nesse número 8 é que diploma e titulação, essas duas palavras, elas fazem parte de um mesmo campo semântico. Bico faz parte de outro campo semântico, mas também é um mecanismo de contiguidade, já que ele está falando de urubus. Urubus, que são aves, têm bico, então são palavras que fazem parte também de outro campo semântico. Então tá verdadeiro. E, por último, 9, a expressão pobres aves foi usada como um mecanismo de coesão conhecido como elipse. Falso. Elipse é a omissão de um termo. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa última aula, o nosso último vídeo falando de coesão referencial. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dúvidas, Google Classroom. Teve um aluno lá que fez uma pergunta bem interessante a respeito da diferença da substituição e da coesão lexical. Eu coloquei lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixe de perguntar. Deixe a sua pergunta lá no Google Classroom. Tranquilo? Então, vamos lá. Muito obrigado. Valeu.